Shalom Adonai, paz do Senhor Washington. Quero perguntar se está me ouvindo bem aí. Nós estamos um pouco atrasados, passou 10 minutos. Mas nós vamos dar aqui continuidade, daqui a um pouco vamos começar já a falar sobre o tema de hoje. Está me ouvindo bem? Dá um joinha para nós. Legal. Tom da voz, tá bom? Tem que subir, tem que abaixar. Amém. Glória a Deus, amado. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Então, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão entrando aí na live. Quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo, né? Que vai estar vendo esse vídeo também, que vai ficar gravado. Infelizmente aí a live pelo Instagram é limitado por 1 hora. Então pode ser que aconteça que não consiga terminar em 1 hora, então tem que fazer uma segunda live. Você tem que ficar na live, qualquer coisa entra na segunda parte e eu tenho que tentar salvar esse vídeo aí, ok? Vai ser muito importante esse tema, né? Eu tenho sido muito abordado a respeito dos instrumentos do shofar, né? E sabemos que, como tenho ensinado aos meus discípulos e alunos a qual estão nas minha lista de transmissão, Escola de Profetas Tequiá, que é onde eu falo sobre o shofar, não só sobre o shofar, mas sobre batalha espiritual, sobre adoração e outras coisas mais que Deus coloca no meu coração para falar. Para você que está entrando aí e não me conhece ainda, meu nome é Márcio Rodrigues, eu sou líder e criador, né, pela graça e misericórdia de Deus, do Ministério Tequiá. Tequiá nasceu no ano de 2013, nós estamos aí até hoje aí, seguindo com o ministério que Deus confiou a mim, que é através desse ministério dar seminários sobre o shofar, ensinar sobre o shofar, levantar outros tocadores do shofar por excelência, ou seja, profetas do shofar, e destravar cidades, atos proféticos, enfim. Bem-vindo, Matheus. Tudo bom com você aí? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem aí, Matheus, no seu celular? Então vamos lá, vamos começar. Então o tema hoje eu quero falar sobre dois instrumentos aí, tem outros que vão surgir, mas são dois instrumentos que estão sendo usados na igreja, né? Usado não só na igreja, mas ministerialmente. E eu não posso dizer que as pessoas venham saber sobre isso. Acontece que as pessoas usam sem conhecimento, sem buscar conhecimento daquilo que estão usando. A Bíblia diz que meu povo morre, ou seja, perece e machuca e é enganado por falta de conhecimento. E quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós buscamos de Gênesis a Apocalipse, tem muita coisa que Deus nos mostra e nos revela ali acerca da nossa vida, de como nós devemos prosseguir na caminhada com Deus, no reino de Deus. Você e eu não somos um acidente, né? A gente não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, você nasceu para um propósito. E nesse mundo, eu costumo dizer, nós, servos do Senhor, que nós somos um agente, não, você já ouviu isso também, nós somos um agente de Deus na terra, né? Nós somos um agente de Deus aqui. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, diz assim que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então por isso que nós somos aqui um agente de Deus, nós somos escolhidos por Deus aqui na terra. Ninguém está aqui simplesmente somente para passear. Ninguém nasceu aqui simplesmente para viver na terra, trabalhar, ter uma profissão, depois ir para a igreja, ter família e etc e tal. Não, todos nós temos uma missão de Deus aqui na terra. Bem-vindo, Marcos, Shalom Adonai. Espero que você esteja me ouvindo bem. E alguns já entraram, já saíram, normal, ok? É normal, quando o assunto não é interessante, a pessoa vai sair mesmo. Mas a live vai ficar gravada aí. Mas, em nome de Jesus, eu creio que aqui, nessa live, essa live hoje vai ser bem explicada, tá? Como eu falei, pode ser que não dê tempo de falar tudo em 1 hora.
mas vou tentar resumir, que é algo muito, mas muito importante mesmo. Então, como eu falei, nós temos instrumentos, como a Bíblia fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, e lá temos um caminho, né, que Deus nos dá para viver, para andar nessa terra, e como agentes do Senhor, como sacerdotes do Senhor nessa terra, como ministros do Senhor nessa terra. Lá também tem o que podemos usar e o que não podemos usar, tá? E o shofar é um instrumento, sim, profético, como sempre foi. O shofar não é um instrumento qualquer. A Bíblia prova isso. Desde Gênesis e Apocalipse, o shofar foi usado, sim, para alertar o povo, foi. Para dizer, levanta acampamento, é a hora de partir, sim. Só que, levanta acampamento, é a hora de partir. Após isso, Deus dava vitória para Israel, né? Ou Deus dava escape para Israel. Deus livrava Israel dos seus inimigos. Então, o shofar é um instrumento profético de alerta, de aviso, sim. O instrumento de shofar também é um instrumento de manifestação do poder de Deus. E não foi uma idealização do homem. Não foi algo que o homem, vamos fazer uma trombeta e vamos usar para ajudar no ofício do Senhor. Não. Não foi. Foi o próprio Deus que designou e decretou o uso do shofar. Você que está aí me vendo, depois você vai na palavra de Deus, no livro de Números. Eu acho que se você não entender a palavra decreto, você vai no Google e coloca o que significa decreto. E se você não entender a palavra perpétuo na Bíblia, você vai no Google também e coloca o que significa perpétuo. Decreto, vou aí dar uma pincelada para você. Lei, perpétuo, para sempre. De geração em geração. E no livro de Números, capítulo 10, tem uma promessa para nós, para mim e para você. Não é somente para os judeus, o Israel. Não, até porque não fala, a Bíblia não fala para os judeus. Né? Fala onde tocar o shofar, ali se reúnem. E eu vos salvarei dos vossos inimigos. Né? Ou seja, ao som do nosso shofar, né? Será, o toque do shofar será perpétuo. E como decreto, ou seja, decretado perpetuamente, ou seja, uma lei para sempre, de geração em geração. Então nós temos um instrumento hoje, né, chamado shofar, que tem vários significados. A palavra hebraica, cada palavra hebraica tem um significado, e tem palavra que tem vários significados. Shofar significa beleza, shofar significa aliança, shofar significa voz do eterno, shofar significa também cura, shofar significa verdade. Sabia? Shofar significa verdade também. Então, tem um monte de significado profético na palavra shofar. E no shofar tem 4 tipos de toques, que é o tequiá, shevarim, teruá, tequiá, gadol, a qual eu ensino alguns. Ensino na lista de transmissão, se você quiser fazer parte da lista de transmissão. Temos lá mais de 60 pessoas na lista de transmissão, entre pastores, profetas, apóstolos, bispos, adoradores do Senhor, servos que estão ali na lista de transmissão aprendendo. Se você quiser fazer parte, só me mandar no direct aí, eu vou te adicionar na lista de transmissão. Que não é um grupo, mas é uma lista de transmissão. Então nós temos um instrumento nas mãos que nós podemos usar na adoração, na batalha espiritual, na área profética de liberar cura, restauração, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Nós temos o shofar. Deus nos deu um presente para ser usado na igreja. E não é uma cultura judaica, não é cultura. Tá? É uma cultura do judeu, não é a cultura do judeu. Tá? É uma cultura dos céus. Eu chamo de cultura dos céus. Isso, e a cultura dos céus é para todos aqueles que são filhos do eterno viverem. Né? Se nós queremos viver uma cultura, se nós somos filhos de uma cultura, nós somos filhos da cultura do reino de Deus, cultura dos céus. Então o shofar ele não é a cultura judaica, e sim cultura dos céus. E está aqui, ó, na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tanto que ele foi tocado, sim, do Velho Testamento, Novo Testamento, e também será tocado também para a volta do Messias, para a entrada do Rei da Glória, para o resgate da noiva. Será tocado o shofar nos céus,
e todos ouvirão o seu som. Nós temos o shofar para usar como adoração. Shalom Donai Wesley. Então nós temos o shofar como instrumento de adoração. Eu vou dar um toque de shofar aqui. Você vai escutar aí. Escuta o som do shofar. E assim é o som do shofar. Nós temos um instrumento de adoração ungido e consagrado e sagrado para ser usado no altar, para ser usado na igreja. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que a casa se encheu da glória do Senhor. E aí você vai lendo em 2 Crônicas 7, versículo 6, diz que estava reunido ali cantores, ministros, sacerdotes, levitas, instrumentistas e tocadores de trombeta, ou seja, tocadores de shofar. Por isso a glória do Senhor encheu a casa. 2 Crônicas 7, e do 1 ao 6 está ali, né, para te mostrar que instrumento maravilhoso, junto com os outros, né, e uníssonos em uma só vontade, pela manifestação da glória do Senhor. Mas vamos lá. Então hoje eu quero falar sobre algo muito, muito polêmico para alguns aí que até usam ele. O primeiro deles eu quero falar sobre o berrante. O berrante no Brasil todo mundo conhece aí. Ele é usado para tocar boiada, usado nos rodeios, né? Eu morava em Barretos há um ano atrás, morei lá por 10 anos. E quem conhece Barretos é a terra do rodeio no Brasil. E lá se tocava muito berrante, né? Mas o berrante ele não nasceu ele não foi nascer no Brasil. Então o berrante em si ele foi o nome berrante é algo que foi dado aqui. Mas na realidade berrante, que é o chifre de boi, chama buiã, tá? Buiã, né? Eu vou explicar o que significa isso. Como o shofar também ele é idealizado, ele foi criado para nós, Israel do Senhor, para ser usado como instrumento de batalha, de guerra, profético. O berrante também, buiã, tá? Não vai ser brasileiro, mas foi criado no Brasil. Não, engano seu. O buiã também existiu naquela época, que era usado pelos falsos profetas, pelos profetas de Baal, pelos profetas de Aserá, que na Bíblia, uma parte da Bíblia, cita os falsos profetas que na Bíblia fala shofar, mas não é shofar. Naquela parte, na palavra na tradição judaica, é cornetim. Quando fala cornetim, é o chifre de boi, que é querem. Querem é vaca, kasher é carneiro, né? Então, a tradição, vamos colocar, no judaico, ensina muito sobre isso, e você vai aprender sobre isso também. Façais a trombeta de todo animal kasher, mas nunca de querem, porque querem é vaca ou boi, kasher é carneiro, antílico, do africano, o gazela, o oryx, e assim vai, todo da linhagem do carneiro. E por que não de berrante? Vamos lembrar que carneiro, né, ele é um animal dócil, né, um animal puro, né, um animal obediente, né? Agora, quando é feita uma trombeta do chifre de boi, lembra a Deus do bezerro de ouro que foi levantado no pé do Monte Sinai. E também porque Shalom Gustavo do Som do Shofar, Shalom Gláucia, Shalom Mateus, Shalom a todos vocês que estão aí, tá? E por quê? Fugiu aqui. O boi, ele tem como símbolo rebeldia, desobediência. O carneiro tem como símbolo
mansidão e obediência, né? O cordeiro tem esse significado. Então, o berrante, o buiã, tá? Não é berrante, o nome era daqui. Como também fala que na Bíblia a trombeta não é trombeta. A trombeta é feita de metal, enfim. E é chofar. Mas o berrante, o buiã era usado como? Por falsos profetas e por bruxos. E por aqueles que consultavam mortos. Como ele chegou no Brasil? Dizem muitos estudiosos, que estudou a palavra, que estudou a história, né, profeticamente falando, que quando chegou os escravos no Brasil, né, quando foi os escravos para o Brasil, logicamente no meio deles também tinha uma cultura que vocês conhecem hoje, como a Umbanda, como o Saravá, como o Quimbanda e tudo mais que existe por aí. E juntamente vem feiticeiros juntos. Esses feiticeiros tocavam um chifre pequeno, que era um chifre de boi, em seus rituais religiosos. E quando eles tocavam esse chifre de boi, que chama buiã, automaticamente o gado por perto vinha para próximo daquilo. Os fazendeiros da época gostaram muito viu que aquele estava funcionando dessa forma, acharam muito louvável, colocar assim, usar esse instrumento para tocar o quê? Boiada. Então, assim começou, né? Então ele era um chifre pequeno. Aí depois foi evoluindo e o berrante, ele não é inteiriço igual o chofar é, tá? Você pode pegar com qualquer berrante, você vai ver que ele é cheio de emendas. Então ele é vários chifres de boi. E aí se torna o berrante, né? Que vem de berro, a palavra berro, né? Grito, né? Chamada. Mas o buiã, ele era usado para falar aos deuses do ocultismo, para sacrifícios ao deus Moloque. Tanto é que tem um livro, não lembro o nome, mas o pastor Antônio Carlos, do Ministério Brit, ele tem um livro, um testemunho de uma ex-bruxa que conta sobre o buiã e que muitos no Brasil procuravam ela para fazer esses sacrifícios para continuar no poder. E nisso sacrificava até crianças, até crianças mesmo. E tocava esse buiã, que é o chamado berrante aí. E quando tocava ele, oferecia a criança ao deus Moloque, né, ao Baal, que dava para a pessoa, né, uma vida longa de riqueza, de prosperidade nessa terra. Enfim, então o berrante, ele não é um instrumento que foi idealizado para adoração ao Senhor. E outra, Deus não precisa nada que é criado por diabo. Tá? Como eu falei, vamos pela lei, pela tradição então, né? A tradição que o berrante ele não pode ser usado como chofar porque ele é keren, é de vaca ou boi, e sim kasher, que é carneiro, antílope, cordofricano, que vem da linhagem do carneiro, somente. Então, o que significa buiã? Então aqui, vamos falar um pouco sobre esse buiã. Baseado no conceito, para quem não tem, eu vou ter tudo mastigado, eu tentando resumir. Eu tenho aqui um estudo que eu montei já há muitos anos sobre o chofar, tá? O som dos céus. E aqui eu vou falar sobre os instrumentos que não são do Senhor e que são do Senhor. Primeiro aqui eu vou falar do berrante, tá? Então aqui, vou pular, tá? Não vou ler tudo isso aqui não. Eu vou só falar até aqui para você, tá bom? Então, baseado no conceito acima, percebemos claramente que existe uma grande diferença no uso desses instrumentos, tá? Falando sobre o chofar e falando sobre o berrante. Um é para atrair gado e outro para serviço religioso, ou seja, adoração a Deus. Agora, existe, tá? Poucas informações sobre o uso do berrante no Brasil. O que temos são relatadas por pessoas. Vamos estar continuando aqui. Espero que você esteja me ouvindo bem aí, tá? Usado por pessoas que o berrante era usado por pessoas, tem relatos, tem livros escritos sobre isso, que praticavam magia negra, tá? E hoje se converteram ao Senhor e elas nos relataram a sua experiência pessoal com o uso desse instrumento que é a buiã, que nós chamamos de berrante no Brasil aí, para atrair o quê? Demônios.
tá? E fazer oferendas a esses espíritos. Esse instrumento é chamado de Boiuian, que tem o seguinte significado. B, aqui ó, vou usar aqui. Não vai dar para você ver certinho aí, mas vamos lá. B de boi, ou de ômulo, Ian de Assã. Ômulo e Assã são nomes de entidade espírita que se manifestam quando esse instrumento é tocado. Repito, ômulo e Yansan são nomes de entidades espíritas que se manifestam quando esse instrumento é tocado. Então vamos lá, repetir. Qual o nome do que nós chamamos de berrante? B de boi, ou de ômulo, e Ian de Assã. Então, Boiuian e não berrante. Bem-vindo a todos que você entrou. Esse mesmo, Gustavo, né? Isso no mundo espiritual é muito sério. Sim, exatamente. Exatamente. No mundo espiritual é muito sério. Eu fico indignado às vezes com pessoas que se dão de espirituais na igreja, que são preocupados com os atos espirituais da igreja. Porque quando lê a palavra é espiritual. Quando toca um instrumento é espiritual. É algo que está acontecendo nos céus. Quando vai tocar o shofar, aí uns falam, não é espiritual, os que não conhecem. E o berrante, o berrante é só uma cultura do boiadeiro, não tem conhecimento. Não, quando você toca o berrante, sim, sem conhecimento ou com conhecimento, você está fazendo o quê? Estão tocando para a manifestação de entidade espírita, de ômulo e Assã. Ou seja, está invocando o quê? A morte. Está invocando o quê? A perseguição. E por que eu sei disso? Porque é só estudar. Está tudo lá. Hoje é fácil você estudar. Está na palavra. E você que, como volto a falar, você que quer saber sobre mais os instrumentos, sobre esse instrumento que eu estou dizendo, sobre o buian, que é chamado de berrante, pode me chamar no direct aí, ó. E adquirir sua apostila sobre o som dos céus, os chofares, onde eu explico sobre o chofar de Gênesis e Apocalipse. Tá? Então, nós temos um instrumento que podemos usar profeticamente, que Deus decretou que ele é a bênção na sua vida. É um decreto, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com o Velho Testamento, nada a ver. É uma promessa de bênção ao som do chofar. Ou você não quer ser abençoado? Ou você não quer receber a bênção do Senhor na sua igreja, no seu ministério, na sua cidade, não quer. Ah não, o berrante não, o shofar não, porque era da velha aliança, não precisava mais sair não. Até Jesus tocou o shofar. Se você quer conhecer o noivo, a noiva, você tem que conhecer a sua família, você tem que conhecer a sua tradição, tem que conhecer seus costumes. E todos os judeus. E Jesus, para ser perfeito, a palavra de Deus é que ele foi perfeito. Para ele ser perfeito, ele teve que seguir a regra item por item da tradição judaica. Vamos colocar assim. Ele seguiu todas as leis, tudo, inclusive tocar shofar nas épocas de festas, nas épocas temáticas como a festa das trombetas, o Yom Teruah, enfim, o Pentecoste. Jesus tocou o shofar. Só te digo isso. Mas por que na palavra de Deus está? Tem muita coisa que na palavra de Deus não está. Mas nós temos ali, aí sim posso dizer, nós temos Israel, para a gente estudar Israel e saber de muito mais coisas que nós, estudando a palavra de Deus, a gente não vamos saber. Tem muitos manuscritos hoje, pergaminhos hoje, sagrados, letras que surgiram, apareceu. Que graças a Deus nós temos a Bíblia, mas tem muitas coisas que surgiu agora. O shofar já fala na Bíblia há muito tempo. E não se usa porque lá de trás vem o ensinamento que shofar é do judeu, é judaísmo. A tua igreja também é judaísmo. Onde foi levantada a primeira igreja? Quem que levantou a primeira igreja? Explica para mim. Quem que levantou? Foi brasileiro? Romano? Grego? Explica para mim quem que levantou a primeira igreja. Palavra de Deus que você lê. Explica para mim. Então não tem nada a ver, tá? Bom, então eu falei sobre o berrante, tá? O berrante é um instrumento que está sendo tocado em algumas igrejas, tá? E tem irmãos que eu conversei que não sabia que esse instrumento era isso. Eu não pedi para desfazer, jamais eu faço isso. Eu explico, eu ensino.
Aí é a pessoa. E ele mesmo, por si só, Deus incomodou ele demais. Havia incomodando ele já sobre isso, só que ele não sabia o que era essa incomodação quando ele tocava o berrante. E aí ele desfez desse instrumento e hoje ele tem um shofar e hoje ele é um pastor abençoado. E outros mais aí, que nem o Gustavo, teve uma live que a gente fez, a gente participou, né, fizemos uma live junto e nós precisamos fazer uma outra live junto, né, o Gustavo. E uma pessoa foi tocada por Deus para quebrar esse instrumento e também não sabia. É isso que Deus faz. Quando nós éramos do mundo, quando era do Egito, fazia as coisas que a gente não sabia. É verdade? Não sabia. Mas quando nós conhecemos a Yeshua HaMashiach, quando nós conhecemos Jesus e a palavra de Deus, nós paramos de fazer. Não é verdade? Então tem muitas coisas que nós temos dentro da nossa casa que achamos que é certo e não é certo. Usamos muitas roupas dizendo que é certo. Eu te garanto para você, a Bíblia revela que não é certo. O Espírito Santo está para mostrar que não é certo e nós usamos. Tudo está na palavra de Deus. Nossa conduta, nosso jeito de falar, está aqui. Se nós queremos ser verdadeiros seguidores do Messias, de Yeshua HaMashiach, está na palavra de Deus. Só abrir um parênteses aqui. Então, o shofar é um instrumento do Senhor, mas o berrante, que é buian, ele é usado no ocultismo, usado no espiritismo, usado desde a época do Velho Testamento também, usado por falsos profetas para confrontar o Deus de Israel, tá? Tocando o buian, e ali era dado crianças ao Deus Moloque, ali na boca de Moloque, e era tocado esse instrumento chamado buian, que hoje tocamos aí, e nós não, alguns tocam, que é chamado berrante. Bom, vamos para a segunda polêmica. Eu tenho que falar que é polêmica, porque esse dia atrás, uma pessoa me procurou, me perguntou sobre esse instrumento. E se você vê um irmão errando, a Bíblia diz que você tem que corrigir, né? E esse instrumento é um instrumento que até foi usado na gravação de DVDs, de CD, e está sendo usado na igreja como instrumento de adoração. Tá, muito. Por causa do ministério, que eu não vou, também não lembro o nome, né? Mas tem outros ministérios muito visados por muita gente, e as pessoas têm mania de olhar redes sociais, Instagram, e adotar um pastor da socialite, adotar uma pastora socialite, e achar que a forma que ele age, o que ele faz, é o que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que verificar a palavra de Deus, eu tenho que estudar sobre o que ele está dizendo, o que ele está fazendo, o que ele está usando, se condiz com a palavra de Deus, e eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo para ver se aquilo é certo ou não. Não pegar o primeiro que está aí, então pode fazer, então pode vestir, então posso usar, então posso falar. O maior exemplo que nós temos para seguir é a palavra de Deus. Aqui, é a palavra de Deus. Então, está sendo usado muito esse instrumento, como adoração. Ele não é. E aqui não tem essa, eu acho, eu penso assim, que pode, não pode. Não, não pode. Como eu falei, para o que o buian foi criado? Como eu falei, desde o Velho Testamento, desde as épocas antigas, ele era usado por falsos profetas para sacrifício a Deus Moloque. Buian, usado por falsos profetas para sacrifício a Deus Moloque. E continua até hoje. No ocultismo, no espiritismo, usado também para sacrifício, para invocação de entidades espíritas, né? Como Iaçã e Ômulo. São duas entidades espíritas do espiritismo. Vamos lá. Esse instrumento está sendo muito usado. Realmente tem um som parecido com o shofar, mas ele não é um shofar. Mas vieram para mim falar assim, mas Deus falou com o irmão que esse instrumento que fosse usado, ele estava declarando um renascimento da adoração no Brasil. É complicado. Renascimento da adoração do adorador no Brasil usando esse instrumento. A pessoa vai renascer. Outro fala, porque eu vi uma matéria de um judeu tocando esse instrumento. Esse judeu é muito importante em Israel. Não, você viu uma matéria com ele na boca tocando, mas eles não tocam esse instrumento lá.
Eles não tocam, ele não os usa, ele não é considerado como um shofar lá em Israel. Ele não é considerado como um instrumento profético e bíblico em Israel. Não é. E aí eu vou falar para você que é uma polêmica. Eu vou colocar na tela aqui. Quem vê essa imagem aqui, que instrumento que é esse? Tá me vendo aí, ó? Que é isso aqui? Vamos ver se dá para ver nitidamente. Aqui, ó. Ó. É bonito, né? Vamos virar aqui, acho que eu vou virar um pouquinho. Que instrumento que é esse? Alguém pode ter coragem de colocar aí, escrever que instrumento que é esse? Vou virando. Também está na minha apostila aqui. Se você não tem a apostila, pode me chamar, eu vou te mandar. Aqui tem provas escritas. Que instrumento que é esse? Marcos, Wesley, Gustavo, do som do shofar. Que instrumento que é esse? Vocês não sabem que instrumento que é esse? Vamos lá. Esse instrumento se chama concha. Exatamente. Ela é desse tamanho assim, né? Tem vários tamanhos, tá? E ela está sendo usada como instrumento de adoração, né? Então, exatamente, Gustavo. Então tem uns acham que a concha também é um shofar. É um equívoco, até escrevi aqui. Pois não é. Somente pode ser um shofar, como a própria lei dada por Deus é de kasher. Você já viu uma concha nascer na cabeça de um carneiro? Você já viu uma concha nascer na cabeça de um antílope? De um cudo africano? A concha nasce na cabeça de um animal kasher? Não. Então, ó. E nunca querem boi ou vaca, tá? Se não pode de boi ou vaca, muito menos, né? Só linhagem e outra. Se fosse da vontade de Deus, você iria ler na Bíblia sacerdotes, e até em livro de Salmos, né? Usando concha no altar da adoração. Mas não, você não vai ver sacerdotes usando concha no altar da adoração, no templo, no tabernáculo. Você vai encontrar somente as trombetas, ou naquela época não existia concha. Existia. Chofar de todos os tipos. Chofar significa aliança, porque também tem o sangue do animal manso sobre ele. Mas vamos ler algo sobre a concha aqui. Espero que dê tempo. Não dê tempo, nós vamos para a segunda live. Vamos lá. Bom, escuta só que eu vou ler o que aqui eu escrevi pesquisando sobre a concha, tá? Relacionadas a mitos e lendas da antiguidade, as conchas há muito desperta a atenção e o fascínio do homem. Escuta isso aqui, ó. Conta a mitologia grega que Afrodite, Vênus, a mais bela entre as deusas do Olimpo, surgiu do mar amparada numa grande concha. Olha isso. Não é de agora não. Deus mandou usar a concha como um renascimento da adoração no Brasil. Tá? De Madrepélula, provavelmente da família de Pectinidae. Uma infinidade de conchas foi achada por arqueólogos nos túmulos. Sabe de quem? Ó. Uma infinidade de conchas foi achada por arqueólogos nos túmulos de Faraó do Egito. Faraó tinha muitos bruxos, muitos falsos profetas. Foi usado onde? Achado onde? No túmulo de Faraó. Dizia-se naquela época que os deuses não descontavam da vida dos mortais os dias em que passava coletando concha. Então as pessoas saíam coletando concha e que Deus não descontava da vida dos mortais o dia que eles passavam coletando concha. Então eles tinham que achar a concha. Agora, uma das conchas mais importantes para os egípcios era a Ciprai. O nome científico Ciprai vem de Cipros, a ilha onde nasceu Afrodite. Né? Naquela época, as múmias tinham os olhos substituídos por Ciprai, para que elas pudessem enxergar no outro mundo. Ou seja, as múmias eram colocadas conchas nos olhos delas para que elas pudessem enxergar outro mundo. Olha o ocultismo disso. Olha isso. E aí tem muitos usando na adoração. E não sabe que está atraindo. Né? Aí eu vejo aqui um hindu, né? Tocando uma concha, invocando um espírito aqui também. Bom, também na China, conta Marco Polo que quando morria uma pessoa, quando morria o imperador, sua boca era preenchida com conchas, com ciprais. Assim ele teria dinheiro para as despesas em sua nova vida.
Ele teria despesas, porque eles criam na ressurreição. A reencarnação, que ele voltaria. Então ele teria dinheiro para sua despesa na sua nova vida. Em Pompeia, olha, está aqui nesse livro, é interessante, porque você tem que adquirir essa apostila. Né? Em Pompeia, na Itália, a cipreia, conhecida como concha de Vênus, era usada pelas mulheres como amuleto contra a esterilidade. Nas ilhas no Pacífico, próximo ao Japão, a mulher, ao dar à luz, segurava em cada mão uma cipris tigris para ter um bom parto. Uma concha. Esta concha simboliza ainda hoje o sexo entre a população ribeirinha do Oceano Índico. A concha simboliza o quê? Sexo entre as ribeirinhas do Oceano Índico e do Mar Vermelho. Vai vendo. Outra concha, outro modelo de concha, tá? A Turbinella pirum é considerada sagrada pelos hindus, que é essa aqui que está tocando, ó. Que é aquela grande. Na liturgia diária, Brahman, os religiosos seguram essa concha na mão esquerda ao recitar a prece. Olha a prece que eles recitavam segurando essa concha na mão, que muitos hoje ainda estão tocando. Escuta só. Na boca desta concha, essa aqui é a oração deles. Na boca desta concha está o deus da lua. Nesta concha está o chefe de Brahmanos. Esse motivo pelo qual adoramos a sagrada concha. Glória à concha, a ela, bendita por todos os deuses, nascida no mar. Vamos lá. É carregada por Vishnu em sua mão. Vamos lá, continuar aqui. Então, essa foi a oração feita. E no Império Azteca, conchas eram pintadas, transformadas em adornos e eram oferecidas a deuses. Vamos lá. Na Nova Guiné, Japão e outras ilhas, o som da concha servia para espantar os espíritos malignos, além de servir para ritual de iniciação nos ritos sagrados. Vamos ver outra coisa aqui. Idade, deixa eu ver aqui. Estou pulando aqui para não demorar, tá? Vamos ver. Tá. Então era usada a concha. E até os dias de hoje são usadas nas umbandas e por outros meticismos, deuses pagãos. E outra, ela também atrai os seus deuses. Essa concha também atrai os seus deuses, que ela foi criada para isso. Espíritos que eles dizem que vêm trazer paz, na realidade, isso não vem trazer paz. E ao contrário, pois o fim dela não é para isto. E não tem meio termo. O som dela é bonito. Voltamos, gente. Tá? Todo mundo tá aí? Então, nós temos instrumentos. Foi pausado o vídeo. Não sei por que pausou o vídeo, mas vamos lá. Um instrumento de adoração que se chama shofar. Um instrumento que tem significado de beleza, aliança, a voz de Deus. Entendeu? Que nós podemos usar, que tem o seu som maravilhoso, seu som lindo. Podemos usar no louvor e adoração. E para que eu vou usar o buian e para que eu vou usar a concha? Que são instrumentos que foram idealizados para adorar potestades, para atrair espíritos imundos, espíritos do ocultismo, potestade, principados, tocado para cristão, né, para Afrodite, muitas coisas. Esses instrumentos foram idealizados. Para que eu vou usar um instrumento desse? E por que eu não busco conhecimento sobre isso? Né? Aí a pessoa vem e fala que Deus falou que é para usar, porque é o renascimento da adoração através do uso desse instrumento da concha. Não é. Eu não estou falando do que eu acho, estou falando daquilo que é prova, o que nós estudamos, que eu busquei, estudei e me informei. Desde a Bíblia também, desde Gênesis, desde os tempos antigos, de milenar, é um instrumento que vem sendo usado no ocultismo. E porque você acha que Deus precisa de instrumento que é usado no ocultismo? Deus não precisa de instrumento que é usado no ocultismo. Deus não precisa nada que é criado para Lúcifer, nada que é criado para Satanás, nada que é criado para demônios, Beelzebub, enfim, não. Nenhum desses instrumentos
Deus não precisa dele. Não precisa. Nós temos vários instrumentos que nós podemos usar como instrumento de adoração, que você já tem na sua igreja. Nós temos um instrumento profético que pode ser usado. Aí surge um outro instrumento. Você nem lembrou do shofar. Por quê? Porque Deus está restaurando. É um tempo que Yeshua HaMashiach, o Messias, Jesus Cristo, está voltando. E a Bíblia diz que se ouvirá o som do shofar em toda a terra. Todos ouvirão o som do shofar. E aí Deus está levantando os tocadores, porque todo tocador de shofar, todo baltaquia se torna um profeta. Todo tocador de shofar ungido, ele é um profeta. Ele está profetizando, ele está declarando a vinda do Senhor. Ele está profetizando a salvação, a cura, a restauração. Ele é um guerreiro, é uma guerreira de batalha espiritual na adoração. Novamente eu vou falar, leia livro de Números capítulo 10, é uma promessa perpétua, é um decreto do Senhor, uma promessa tocar o shofar. Lê também o livro de Crônicas, 2 Crônicas 7, versículo 1, o que aconteceu naquela casa, na igreja ali, sim, no templo. Aconteceu aquilo que está falando em versículo 6 de 2 Crônicas 1:6. Lá fala que estavam todos juntos adorando. Diz, os instrumentistas estavam juntos. Lá diz que os cantores estavam juntos. Lá diz que os sacerdotes estavam juntos. Os levitas estavam juntos. Os ministros estavam juntos. Os tocadores de shofar estavam juntos. Todos eles no altar adorando juntos, numa só clamor. Né? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Tem até uma canção, né? O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. E aí, o shofar, os instrumentos todos juntos tocaram e a casa se encheu da glória do Senhor. A glória do Senhor. Entendeu? E aí, por quê? Porque estava usando aquilo que Deus mandou fazer para o uso na casa do Senhor. Aquilo que Deus mandou Davi fazer para o uso na casa do Senhor. Chofar, instrumento de corda, instrumento de sopro, instrumentos, enfim. Tudo isso Deus fidelizou para ser usado na casa do Senhor. Vai mandando aviãozinho, galera. Aleluia. Manda aí aviãozinho. Manda mesmo. E derrubar esse vídeo será muito importante para você que está me vendo por essa live e por esse vídeo que vai ficar gravado. Nós temos um instrumento que Deus está trazendo para nós, né? A Bíblia diz que Jesus, Yeshua, veio para os seus, mas os seus não recebeu. E quem recebeu Yeshua? Nós recebemos Yeshua várias vezes, mas nós logo vamos terminar. Então nós temos um shofar aqui. Nós temos um instrumento. Nós temos um instrumento profético. Amém? Então, berrante, buian e concha não é um instrumento de adoração. Não é um instrumento kasher. Não é um instrumento para ser usado por mulheres e homens de Deus. E se você quiser provas, quero provas, vem comigo. Eu faço questão de te abençoar. Eu vou te dar. Eu te dou. Me procura lá, eu te mando você e-mail, essa apostila, você vai estudar. Vou te dar mastigadinho para você estudar. Amém? Vamos adorar o Senhor aqui? Escute só. Em nome de Yeshua HaMashiach, vou tocar o shofar. E nós vamos adorar a Deus aqui para encerrar essa live. E vai ficar gravado. E vocês vão compartilhar essa live, esse vídeo com todo mundo. Com seus pastores, líderes, com todos. Todos. O Brasil, o mundo precisa ver esse vídeo. Para entender. Para vigiar. Que certas coisas não podem entrar. Porque tem muitas igrejas que estão voando. Está voando. A concha berrante, a concha sendo usada, está traindo espírito de engano. De repente, essas igrejas que estão tocando esse instrumento, vai começar a acontecer coisas. E elas vão procurar. Por que está acontecendo? Por que aconteceu isso com a liderança, nos jovens? Porque algo entrou na igreja e eles não estavam vigilantes. Olha só o que um instrumento faz. Olha que um instrumento faz. Simples. Tocou, atraiu. O espírito de engano vem, fica lá dentro. Aí fica Leviatã lá. Fica lá Aitofel. Fica lá Aserá. Fica lá Inhaçã. Fica lá Ómulo. Todas as entidades dentro de uma igreja oculta ali dentro. Todas. Amém? Vamos adorar o Senhor com shofar aqui.
pela sua vida. Conseguimos fazer a live. Eu tinha feito uma já, mas não salvou. Essa vai ficar salvo. Vai pro canal do YouTube, vai pro Instagram, vai pro Facebook. E compartilhe. Manda um aviãozinho aí, ó. Clique, manda para todos seus amigos do Instagram aí para assistir essa live. Profético do chofar de carneiro, o significado profético do chofar de antílope, o significado profético do chofar de órix, do codô africano, enfim, cada chofar tem o seu significado. Do eland, alguns têm essa apostila nesse e-book. Então